Maquiavel, pedagogo de Pascal, reforma psicológica. Introdução. Uma revolução pedagógica baseada nos resultados da pesquisa psicopedagógica está em curso no mundo inteiro. Ela é conduzida por especialistas em ciências da educação que, formados todos nos mesmos meios revolucionários, logo dominaram os departamentos de educação de diversas instituições internacionais: Unesco, Conselho da Europa, Comissão de Bruxelas e OCDE. Na França, e no Brasil, é claro, o Ministério da Educação e os institutos universitários de formação de mestres estão igualmente submetidos à sua influência. Essa revolução pedagógica visa impor uma ética voltada para a criação de uma rua e a estabelecer uma sociedade intercultural. A rua ética não é outra coisa senão uma sofisticada representação da utopia comunista. O estudo dos documentos em que tal ética está definida não deixa margem a qualquer dúvida. Sob o manto da ética, e sustentada por uma retórica e por uma dialética frequentemente notáveis, se encontra a ideologia comunista, da qual apenas a aparência e os modos de ação foram modificados. A partir de uma mudança de valores, de uma modificação das atitudes e dos comportamentos, bem como de uma manipulação da cultura, pretende-se levar a cabo a revolução psicológica e, ulteriormente, a revolução social. Essa nova ética faz hoje parte dos programas escolares e é obrigatoriamente ensinada em todos os níveis do sistema educacional. Estando claramente definido o objetivo, para atingi-lo são utilizados os resultados da pesquisa pedagógica obtidos pelos soviéticos e pelos criptocomunistas norte-americanos e europeus. Trata-se de técnicas psicopedagógicas que se valem de métodos ativos destinados a inculcar nos estudantes os valores, as atitudes e os comportamentos definidos de antemão. Por essa razão foram criadas os institutos universitários de formação de mestres, que se empenham em ensinar essas técnicas de manipulação psicológica aos futuros professores. Dentre os traços mais relevantes dessa revolução pedagógica, é preciso destacar os seguintes: 1. Testes psicológicos, projetados ou já realizados, em grande escala. 2. Informatização mundial das questões do ensino e, particularmente, o censo, ora em curso, de toda a população escolar e universitária, a pretexto de aperfeiçoamento do ensino. Participam aí os testes psicológicos. 90% das crianças norte-americanas já foram fichadas. 3. Asfixia ou subordinação do ensino livre. 4. Pretensão a anular a influência da família. A Revolução Pedagógica Francesa, aliás recentemente acelerada, inscreve-se nesse quadro mundial. Nos últimos anos, numerosas modificações têm sido discretamente introduzidas no sistema educacional francês ou constituem, atualmente, objeto de debate. Os elementos de análise apresentados nos capítulos seguintes visam a evidenciar a coerência do projeto mundial no qual eles se integram. A primeira dessas reformas ocupa-se da formação de professores. As escolas normais foram substituídas pelos institutos universitários de formação de mestres, IUFMS. Eles se caracterizam pela importância que neles se dá às ciências da educação e à psicopedagogia. Esses institutos preparam os professores para a sua nova missão. Redefinido o papel da escola, a prioridade é, já não a formação intelectual, mas o ensino não cognitivo e a aprendizagem da vida social. Também aqui o objetivo é modificar os valores, as atitudes e os comportamentos dos alunos e dos professores. Para isso, são utilizadas técnicas de manipulação psicológica e de lavagem cerebral. A reforma na formação dos professores faz-se acompanhar de um considerável esforço no campo da formação continuada de todas as categorias de profissionais da educação. Administradores, professores, diretores etc. devem igualmente estar adaptados à nova missão da escola. A revolução pedagógica está também presente nos estabelecimentos escolares. Assim, a estrutura das escolas primária e maternal foi modificada para substituir as diversas séries por 3 ciclos que reúnem alunos de níveis diferentes.
Os ensinos formal e intelectual são negligenciados em proveito de um ensino não cognitivo e multidimensional, privilegiando o social. A reforma pedagógica introduzida no ensino médio tende igualmente a uma profunda modificação das práticas pedagógicas e do conteúdo do ensino. Simultaneamente, um vasto dispositivo de avaliação dos alunos é implementado. Por fim, ele deve ser informatizado, para ser utilizado em caráter permanente, e abrangerá o ensino não cognitivo, tal como a educação ética, cívica e social. Essa revolução pedagógica, introduzida discretamente, mediante discretas manobras, sem deixar ver sua arquitetura geral, precisa levar em conta a resistência dos professores, que jamais permitiram o aviltamento de seu ofício e de seus alunos. Desse modo, aplicam-se técnicas de descentralização, oriundas diretamente das técnicas de administração e de gestão de recursos humanos. Consegue-se com isso engajar psicologicamente os professores e, portanto, reduzir a sua oposição. Os projetos escolares são a aplicação direta dessa filosofia manipulatória. Ademais, o nível escolar continuará decaindo, o que aliás não surpreende, já que o papel da escola foi redefinido e que sua missão principal não consiste mais na formação intelectual, e sim na formação social das crianças, já que não se pretende fornecer a elas ferramentas para a autonomia intelectual, mas antes se lhes deseja impor, subrepticiamente, valores, atitudes e comportamentos por meio de técnicas de manipulação psicológica. Com toda nitidez, vai se desenhando uma ditadura psicopedagógica. No momento mesmo em que os democratas maravilham-se de sua vitória sobre o comunismo, alguns observadores se questionam, lembrando-se do que disse Lenin: é preciso estar disposto a todos os sacrifícios e, inclusive, empregar, em caso de necessidade, todos os estratagemas, ardis e processos ilegais, silenciar e ocultar a verdade. Sérias interrogações subsistem quanto à natureza e à profundidade das reformas empreendidas na antiga União Soviética. Essas interrogações, que não poderiam ser abordadas no âmbito desse opúsculo, formam-lhe, contudo, a trama. Outros aqui evocam a tese da convergência entre capitalismo e comunismo, defendida ainda há pouco por algumas organizações internacionais, por Andrei Sakharov e por tantos outros. Sua perspectiva é mais ou menos ampla que a precedente. Seria ela mais justa? Não é nossa pretensão responder a essas perguntas, ligadas intimamente às suspeitas que pesam sobre a perestroika. Entretanto, essas interrogações formam o pano de fundo desse estudo. Escrito de circunstância, cuja redação se ressente da brevidade do tempo que nos foi atribuído, ele não pretende outra coisa senão esclarecer seus leitores acerca do que realmente está em jogo nos debates atuais concernentes à reforma do sistema educacional. Ele evitará, portanto, abordar frontalmente as questões de política internacional. Constata-se, porém, que tais questões não poderiam permanecer por muito tempo sem resposta. Há quem nos censure o fato de havermos insistido demasiado no aspecto criptocomunista da revolução pedagógica por nós exposta, privilegiando de facto a primeira das duas hipóteses. Convimos com isso de boa vontade, mas temos duas razões para haver assim procedido. Em primeiro lugar, o aspecto criptocomunista dessa revolução não poderia ser seriamente contestado. Culminância dos trabalhos realizados desde há quase um século nos meios revolucionários norte-americanos, retomados e desenvolvidos ulteriormente pela União Soviética e pela Unesco, ela trazem-se as marcas de sua origem. Além disso, reconhecer tais origens, admitir que nos encontramos face a uma temível manobra criptocomunista, não exclui, em absoluto, a hipótese globalista da convergência entre capitalismo e comunismo. Mais ainda, essa segunda hipótese na verdade supõe a presença de um forte elemento criptocomunista na sociedade posterior à desaparição da cortina de ferro. Assim, rogamos ao leitor que considere como os fatos expostos nas páginas a seguir se podem integrar em dois quadros diversos de análise e de interpretação, os quais não pretendemos discriminar.
Seria isso possível, aliás, considerando-se que os acontecimentos estiveram subordinados a relações de força extremamente complexas e sutis, capazes de orientar a história em uma direção imprevista? E considerando que os próprios protagonistas estão, em sua imensa maioria, tanto do oeste quanto do leste, inconscientes do sentido da história, que transcende infinitamente a dialética criptocomunismo versus o globalismo. As organizações internacionais preservam-se por meio de expedientes como este. As opiniões expressas no presente estudo são de inteira responsabilidade do autor e não refletem necessariamente o ponto de vista da organização X. Se essa ressalva é verdadeira, stricto sensu, é necessário, não obstante, considerar que a organização internacional, que editou tais opiniões, julgou-as suficientemente próximas das suas, já que não apenas deixou de censurá-las mas, além disso, garantiu e financiou sua publicação. Exatamente como a mídia, as organizações internacionais exercem sua influência não tanto pelas opiniões que defendem como por meio dos autores aos quais elas concedem a palavra e pelas teses que elas difundem, desse modo, sob sua autoridade. Ademais, as teses que havemos de expor são todas elas representativas das correntes de ideias que perpassam os meios globalistas. Nas referências, mencionaremos explicitamente as publicações em que não são feitas quaisquer reservas. Capítulo 1. As técnicas de manipulação psicológica. As técnicas de manipulação psicológica tornaram-se objeto, já há muitas décadas, de aprofundados trabalhos de pesquisa realizados por psicólogos e psicólogos sociais, tanto militares quanto civis. É às vezes difícil, e psicologicamente desconfortável, admitir sua temível eficácia. O objetivo deste capítulo consiste em chamar a atenção sobre tais técnicas, que frequentemente preferimos ignorar, deixando assim o campo livre àqueles que não temem utilizá-las. Já há 30 anos que as técnicas de lavagem cerebral fornecem resultados notáveis. Desde então, elas têm passado por significativos aperfeiçoamentos e, atualmente, são ensinadas nos institutos de formação, de maneira semi-velada. Ainda que brevemente, trataremos de apresentá-las aqui, pois elas nos permitem perceber os verdadeiros riscos por trás da querela dos IUFNs e da introdução dos métodos pedagógicos ativos. Tais técnicas apoiam-se essencialmente sobre o behaviorismo e a psicologia do engajamento. A submissão à autoridade. Em uma série de experiências célebres, o professor Stanley Milgram evidenciou de maneira espetacular o papel da submissão à autoridade no comportamento humano. Milgram repetiu suas experiências com 300.000 pessoas, experiências estas que foram reproduzidas em numerosos países. Os resultados obtidos são indiscutíveis. A experiência de base envolve 3 pessoas. O pesquisador, um suposto aluno, que na verdade é um colaborador do pesquisador, e o verdadeiro objeto da experiência, o professor. A experiência pretende supostamente determinar a influência das punições no aprendizado. O professor deve então mostrar ao suposto estudante extensas listas de palavras e, em seguida, testar sua memória. Em caso de erro, uma punição precisa ser imposta ao colaborador. O objeto da experiência ignora, naturalmente, o status real do colaborador, e crê que este, como ele próprio, não tem qualquer relação com a organização da experiência. As punições consistem em descargas elétricas de 15 a 450 volts, as quais o próprio professor deve acionar contra o suposto estudante, situado em uma peça vizinha. A voltagem das descargas aumenta a cada erro cometido. O colaborador, é claro, não recebe essas descargas, contrariamente ao que acredita o professor. Este é quem recebe, no início do experimento, uma descarga de 45 volts, para assegurar-se de que o gerador funciona. As reações que o colaborador deve simular são estritamente codificadas. A 75 volts ele começa a murmurar. A 120 volts, ele reclama.
A 150 volts ele pede que parem com a experiência e, a 285 volts, ele lança um grito de agonia, depois do qual se cala completamente. É assegurado ao professor que os choques são dolorosos, mas não deixam sequelas. O pesquisador deve zelar para que a experiência chegue a seu termo, tratando de encorajar o professor, caso este venha a manifestar dúvidas quanto à inocuidade da experiência ou caso deseje encerrá-la. Também esses encorajamentos são estritamente codificados. A primeira objeção do professor, o pesquisador lhe responde: queira continuar, por favor. Na segunda vez, a experiência exige que você continue. Na terceira vez, é absolutamente essencial que você continue. Na quarta e última vez, você não tem a escolha. Deve continuar. Se o professor persiste em suas objeções após o quarto encorajamento, a experiência é encerrada. O resultado da experiência é espantoso. Mais de 60% dos professores levam-na até o final, mesmo convencidos de que estão realmente administrando correntes de 450 volts. Em alguns países, a taxa chega a alcançar 85%. É preciso acrescentar que a experiência é extremamente penosa para os professores, e que eles vivenciam uma forte pressão psicológica, mas seguem, não obstante, até o fim. Há algo, porém, ainda mais inquietante. No caso de o professor limitar-se a simplesmente ler a lista de palavras, enquanto as descargas são enviadas por outra pessoa, mais de 92% dos professores chegam a concluir integralmente a experiência. Assim, uma organização cuja operação é setorizada pode se tornar um cego e temível mecanismo. Esta é talvez a lição fundamental de nosso estudo. O comum dos mortais, realizando simplesmente seu trabalho, sem qualquer hostilidade particular, pode se tornar o agente de um processo de destruição terrível. Houve quem considerasse a hipótese de que, em tais experimentos, os professores davam livre curso a pulsões sádicas. Mas essa hipótese é falsa. Se o pesquisador se afasta ou deixa o local de experiência, o professor logo diminui a voltagem das descargas. Quando podem escolher livremente a voltagem, a maioria dos professores emite a voltagem mais baixa possível. A autoridade do pesquisador é um fator fundamental. Se já de início o colaborador pede que o pesquisador troque de lugar consigo, encorajando em seguida o professor a continuar a experiência, agora sobre o pesquisador, suas recomendações não têm efeito, uma vez que ele não está investido de qualquer autoridade. Quando a experiência envolve dois professores, um dos quais, atuando em colaboração com o pesquisador, abandona precocemente a experiência, em 90% dos casos o outro professor segue-lhe o exemplo. Finalmente, e é isto que mais chama a atenção, nenhum professor tenta deter a experiência ou denunciar o pesquisador. A submissão à autoridade é, portanto, muito mais profunda do que aquilo que os percentuais acima sugerem. A contestação se mantém socialmente aceitável. Quais conclusões se podem tirar dessa experiência inúmeras vezes repetida? Inicialmente, que existem técnicas muito simples que permitem modificar profundamente o comportamento de adultos normais. Em seguida, que essas técnicas podem ser, e são, objeto de estudos científicos aprofundados. Enfim, que seria bastante surpreendente que tais trabalhos fossem executados por mero amor à ciência, sem qualquer aplicação prática. O conformismo. A tendência ao conformismo foi estudada por Solomon Asch, em sua célebre experiência. Ao sujeito avaliado, apresenta-se uma linha traçada sobre uma folha. Além dela, 3 outras linhas de comprimentos diversos. Em seguida, se lhe pede para apontar, entre essas 3 linhas, aquela cuja medida é igual à da linha para os válidos, dando uma ou várias respostas errôneas. Assim, 32% das respostas dadas são errôneas, mesmo que a questão não ofereça, naturalmente, qualquer dificuldade. Na ausência de pressões, o percentual de respostas corretas chega a 92%.
Verifica-se também que os indivíduos conformistas, interrogados após a experiência, depositaram sua confiança na maioria, decidindo-se pelo parecer desta, apesar da evidência perceptiva. Sua motivação, assim, a percepção de uma pequena minoria de sujeitos avaliados foi modificada. Seus membros enxergaram as linhas tais como a maioria as descreveu. Lembremos que o indivíduo não sofria qualquer sanção caso errasse ao responder, da mesma forma que, na experiência de Milgram, ninguém se iria opor a quem desejasse abortar a experiência. Normas de grupo. A célebre experiência de Sherif sobre o efeito autocinético evidencia a influência exercida por um grupo sobre a formação das normas e atitudes de seus membros. A experiência desenrola-se assim. Tendo-se instalado um indivíduo, sozinho, em uma sala escura, pede-se-lhe que descreva os movimentos de uma pequena fonte luminosa, a qual, na verdade, acha-se imóvel. O sujeito, não encontrando nenhum ponto de referência, logo começa a perceber movimentos erráticos, efeito autocinético. Após algum tempo, passa a considerar que a amplitude dos movimentos oscila em torno de um valor médio, que varia de indivíduo para indivíduo. Se, ao contrário, a experiência é realizada com vários indivíduos observando a mesma fonte luminosa e partilhando entre si suas observações, surge logo uma norma de grupo a qual todos se conformam. No caso de, posteriormente, um indivíduo ser deixado só, ele permanece, ainda assim, conformado àquela norma de grupo. Tendo-se repetido a experiência, propondo agora ao sujeito outras questões ambíguas, estimativas de temperatura, julgamentos estéticos etc., constatou-se que, quanto mais difícil era formular um julgamento objetivo, mais estreita se fazia a conformidade à norma de grupo. Sherif generaliza esses resultados até o estabelecimento de normas sociais, como os estereótipos, as modas, as convenções, os costumes e os valores. Interrogando-se sobre a possibilidade de fazer com que o sujeito adote uma norma prescrita, ditada por influências sociais específicas, ele submete o indivíduo em teste à influência de um companheiro prestigioso, um universitário, e logra obter que o sujeito ingênuo modifique sua norma e a substitua por aquela do companheiro de mais prestígio. Pé na porta. Friedman e Fraser, em 1966, trazem à luz um fenômeno conhecido como pé na porta. Tratemos brevemente de duas de suas experiências. Com a primeira delas, se buscava conhecer, em função da maneira como era formulada a pergunta, o percentual de donas de casa dispostas a responder a uma enquete a respeito de seus hábitos de consumo. Estimando que tal enquete deveria ser longa e aborrecida, somente 22% aceitaram dela participar quando se lhes convidou a isso diretamente. Mas os autores, dirigindo-se a uma segunda amostragem, fizeram preceder a pergunta a um processo preparatório bastante simples. 3 dias antes de formulá-la, telefonaram aos membros desse grupo, solicitando-lhes que respondessem a 8 perguntas acerca de seus hábitos de consumo em matéria de produtos de limpeza. Quando, 3 dias mais tarde, se lhes pediu para que se submetessem à mesma enquete que fora feita com os membros da primeira amostragem, a taxa de aceitação elevou-se a 52%. Chama a atenção o fato de que um procedimento tão simples possua tamanho poder. Portanto, o princípio do pé na porta é o seguinte: começa-se por pedir ao sujeito que faça algo mínimo, ato aliciador, mas que esteja relacionado ao objetivo real da manipulação, que se trata de algo bem mais importante, ato custoso. Absolutely. The key is, I let Claire think she's in charge. I hide what I want in something bigger and more expensive. Then when she rejects that, we compromise on what I wanted all along. I call my method the Trojan horse. You know how I got Lily? I asked Mitchell for triplets. Okay, you are going to love what I found for the kitchen countertops. It's from Carrara, Italy. Oh. It's where Michelangelo got the marble to make the David. Oh, now we know why the David couldn't afford any clothes. Okay, well, I also found this one. It's not as nice, but it's less expensive. Well, it's still over budget, but I guess it's okay. Yeah.
By the way, we couldn't get the power. Assim, o sujeito sente-se engajado, ou seja, psicologicamente preso por seu ato mínimo, anterior ao ato custoso. Noutra experiência, os mesmos autores dividiram igualmente os participantes em dois grupos. Os membros do primeiro não foram submetidos a qualquer preparação particular. Aos membros do segundo grupo foi solicitado que colassem, ato aliciador, um adesivo na janela. Pediu-se em seguida aos membros dos dois grupos que instalassem, cada qual em seu jardim, uma grande placa que chegava a encobrir parcialmente a fachada da casa, a qual recomendava a prudência aos motoristas. Enquanto o percentual de aceitação, no primeiro grupo, foi de apenas 16,7%, no segundo esse percentual atingiu a marca de 76%. Ainda, convém notar que, contrariamente à pesquisa anterior, nesta, as duas experiências foram conduzidas por duas pessoas diferentes. E não é só isso. A enorme disparidade entre esses percentuais, citados logo acima, foi obtida nos casos em que o adesivo também exortava os motoristas à prudência. A atitude era a mesma, ser favorável a uma conduta mais prudente, tanto no ato aliciador, fixar um adesivo, quanto no ato custoso, instalar em seu jardim uma placa sem graça. Acontece que, mesmo que essa condição não seja atendida, podem-se obter resultados bastante significativos. Convidando um terceiro grupo, não para colar adesivos que recomendassem uma conduta prudente, mas para assinar uma petição para manter bela a Califórnia, os autores obtiveram uma taxa de aceitação de 47,4% contra, notemos esse valor, 16,7%, quando a demanda não foi precedida de nenhum ato aliciador. Nesse protocolo experimental, a atitude referente a esse ato aliciador, ser favorável à preservação da qualidade ambiental, já não é a mesma relacionada ao ato custoso, estimular uma conduta mais prudente. Da mesma forma, a natureza de um e de outro ato, nesse caso, diferem. Assinar uma petição redigida por um terceiro, comportamento pouco ativo e, de certa forma, anônimo, não pode ser comparado ao fixar-se, no próprio jardim, uma placa de grandes dimensões, comportamento ativo e personalizado. Assim, favorecer as diversas associações e organizações não governamentais coloca a população no papel ilusório de ator e modifique suas atitudes, levando-a, em seguida, a empreender atos cada vez mais custosos. Porta na cara. Técnica complementar à precedente, a porta na cara consiste em apresentar, de início, um pedido exorbitante, que naturalmente será recusado, depois do que se formula um segundo pedido, então aceitável. Em uma experiência clássica, Robert Cialdini e outros pesquisadores solicitaram a alguns estudantes que acompanhassem, por 2 horas, um grupo de jovens delinquentes em uma visita ao zoológico. Formulada diretamente, essa solicitação obteve somente 16,7% de aceitação. Entretanto, colocando-a após um pedido exorbitante, a taxa elevou-se a 50%. Naturalmente, um pé na porta ou uma porta na cara podem ser úteis para se extorquir um ato custoso, o qual, por sua vez, consistirá em um ato aliciador, no caso de um próximo pé na porta. Com tal expediente, é possível obter comprometimentos cada vez mais significativos. Essa técnica de bola de neve é efetivamente aplicada. Dissonância cognitiva ou o espiritualismo dialético. A teoria da dissonância cognitiva, elaborada em 1957 por Ron Festinger, permite perceber o quanto nossos atos podem influenciar nossas atitudes, crenças, valores ou opiniões. Se é evidente que nossos atos, em medida mais ou menos vasta, são determinados por nossas opiniões, menos claro nos parece que o inverso seja verdadeiro, ou seja, que nossos atos possam modificar nossas opiniões. A importância dessa constatação leva-nos a destacá-la, para que, a partir dela, se tornem visíveis as razões profundas da reforma do sistema educacional mundial. Verificamos anteriormente que é possível induzir diversos comportamentos, apelando-se à autoridade, à tendência, ao conformismo ou às técnicas do pé na porta ou da porta na cara.
Os fundamentos que servem de base a esses atos induzidos repercutem em seguida sobre as opiniões do sujeito, modificando-as. Dialética psicológica. Assim, encontramos-nos diante de um processo extremamente poderoso, que permite a modelagem do psiquismo humano que, além disso, constitui a base das técnicas de lavagem cerebral. Uma dissonância cognitiva é uma contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo, sejam eles valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento, etc. Não é nada difícil provocar dissonâncias cognitivas. As técnicas de pena porta e porta na cara têm a capacidade de extorquir a alguém atos em contradição com seus valores e sentimentos. O exercício do poder ou da autoridade, de um professor, por exemplo, permite que se alcance facilmente o mesmo resultado. A clarificação de valores, técnica pedagógica largamente utilizada, provoca, sem qualquer aparência de coação, dissonâncias cognitivas. Exemplo: você está, em companhia de seu pai e de sua mãe, a bordo de uma embarcação que naufraga. Há disponível somente um colete salva-vidas. O que você faz? A experiência prova que o indivíduo numa situação de dissonância cognitiva apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo, a fim de reduzi-la. Em particular, se um indivíduo é levado a cometer publicamente, na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente, ao longo do curso, um ato em contradição com seus valores, sua tendência será de modificar tais valores, para diminuir a tensão que lhe oprime. Em outros termos, se um indivíduo foi aliciado a um certo tipo de comportamento, é muito provável que ele venha a racionalizá-lo. Convém notar que, nesse caso, trata-se de uma tendência estatística evidente, e não de um fenômeno sistematicamente observado. As teorias que referimos não pretendem resumir a totalidade da psicologia humana, mas sim fornecer técnicas de manipulação aplicáveis na prática. Dispõe-se, assim, de uma técnica extremamente poderosa e de fácil aplicação, que permite que se modifiquem os valores, as opiniões e os comportamentos e capacita a produzir uma interiorização dos valores que se pretende inculcar. Tais técnicas requerem a participação ativa do sujeito, que deve realizar atos aliciadores os quais, por sua vez, os levarão a outros, contrários às suas convicções. Tal é a justificação teórica tanto dos métodos pedagógicos ativos como das técnicas de lavagem cerebral. Os métodos ativos, fundados sobre a participação, são particularmente aptos a garantir essa aquisição de valores úteis. Conforme a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Notemos, de passagem, pois não seria a ocasião de aprofundar esse aspecto, o papel fundamental desempenhado pelo sentimento de liberdade experimentado pelo indivíduo durante uma experiência. Na ausência desse sentimento, não se produz qualquer dissonância cognitiva e, consequentemente, nenhuma modificação de valor, já que o sujeito tem consciência de agir sob constrangimento e não se sente minimamente engajado. Essas considerações, bem como outras similares, no domínio da dinâmica de grupo, podem lançar uma nova luz sobre importantes processos políticos ocorridos nesses últimos anos. Passemos em revista algumas experiências ou observações célebres a respeito da dissonância cognitiva. In the mid-50s, Leon Festinger and his colleague Merrill Carl Smith conducted a classic experiment in which students were engaged in very boring tasks. The students were then given a request by one of Festinger's staff. Okay, that's fine. Let me tell you now what we're actually studying here. It's the effect of preparatory mental set on performance. The rest of the subjects are prepared by being told that the experiment will be very interesting and enjoyable. In fact, lots of fun. Now I have a somewhat unusual request to make of you. The next subject is waiting right outside, but the fellow who ordinarily gives the spiel isn't here. I wonder if you could possibly take his place. As a matter of fact, we figure we'll be needing someone in the future, so I'd like to offer you a $20 retainer and have you remain on call for us. Would that be all right? $20? That'd be fine. Half the students Não pague a seus empregados. A experiência de Festinger e Carl Smith pode ser assim resumida.
Num primeiro momento, os examinandos devem realizar uma tarefa manual repetitiva e extremamente tediosa. Em seguida, o pesquisador, pretextando uma indisponibilidade de seu colaborador, lhes pede que apresentem a tarefa a outros examinandos, mostrando-a como um exercício interessante, prazeroso. Para que realizem essa apresentação, a uns é oferecido $1, a outros são oferecidos $20. Ao termo da experiência, os indivíduos desses dois grupos são testados, a fim de se conhecer suas atitudes reais em relação àquela tarefa inicial. Aqueles aos quais foram pagos $20 descreveram-na como tediosa, enquanto os demais, que receberam $1, modificaram sua cognição relativamente à tarefa e passam não somente a considerá-la interessante e prazerosa, mas, ainda, mostram-se dispostos a participar de outras experiências semelhantes. Os primeiros justificam sua mentira admitindo haver agido por interesse na retribuição, o que já não podem fazer os do outro grupo, aos quais se havia prometido $1 apenas. Colocados em situação de dissonância cognitiva, provocada pela contradição entre sua percepção inicial da experiência e o ato que foram levados a cometer, mentir a respeito do caráter da experiência, sentem-se impelidos a reduzir a dissonância, e a maneira mais natural consiste em modificar sua opinião em relação àquela percepção inicial. Assim, uma pressão fraca, oferecer $1 como prêmio, quer dizer, uma pressão apenas suficiente para induzir ao comportamento buscado, tem efeitos cognitivos muito mais extensos que uma pressão mais forte, oferecer $20. Esse fenômeno é bem conhecido dos managers, que não ignoram que os dirigentes que percebem salários menores são mais comprometidos com o trabalho e na sua relação com a empresa. Da mesma forma, os pedagogos puderam constatar que uma ameaça fraca, apenas suficiente para gerar o comportamento desejado, é frequentemente mais eficaz a longo prazo do que uma ameaça mais forte. Nesse último caso, a criança, consciente de que cede a uma forte pressão, conserva seu desejo inicial, o qual ela deverá satisfazer logo que possível. Entretanto, no primeiro caso dá-se o contrário. A criança tenderá a entrar em dissonância cognitiva induzida pela contradição entre seu desejo inicial e seu comportamento efetivo, produzido pela pressão psicológica ligada à ameaça fraca. Exatamente como no caso dos indivíduos submetidos às experiências de Festinger e Carl Smith, impõe-se a necessidade de reduzir essa dissonância, o que se pode obter mediante o expediente de desvalorizar o comportamento proibido. A modificação de atitude e de comportamento é então duradoura, uma vez que, nesse caso, ocorreu uma interiorização da proibição. Você gosta de gafanhotos fritos? Sob o pretexto de diversificar o menu de um colégio militar, incluíram-se nele gafanhotos fritos, o que, convém notar, não agradou a ninguém. Mas a apresentação dessa novidade foi realizada de duas maneiras diversas. Um grupo foi convidado a dela participar por um sujeito simpático, enquanto o segundo grupo foi confiado a um homem desagradável, que tinha mesmo por objetivo aiojar-se numa figura antipática, efeito que obtinha, a par de outros recursos, ao tratar seu assistente de modo grosseiro. Realizada a experiência, constatou-se que, entre as pessoas que realmente comeram gafanhotos fritos, o percentual de membros do segundo grupo que declararam haver gostado era significativamente maior que o do primeiro grupo. Enquanto estes podiam justificar interiormente seu ato, já que haviam agido motivados pela simpatia do apresentador, os membros do segundo grupo viram-se obrigados a encontrar uma justificação do comportamento que lhes fora extorquido. Para reduzir a dissonância cognitiva provocada pela contradição entre sua aversão por gafanhotos fritos e o ato de comê-los, só lhes restava mudar sua opinião a respeito daquela aversão. Iniciação sexual de moças. Para participar de discussões em grupo acerca da psicologia sexual, algumas jovens foram levadas a passar por diversas provas iniciáticas. Ao primeiro grupo impôs-se uma iniciação severa e fastidiosa, psicologicamente aliciadora, portanto. Ao segundo, impôs-se uma iniciação superficial. O grupo testemunho, por fim, foi admitido sem qualquer iniciação.
A discussão fora preparada para ser extremamente tediosa e desinteressante. Constatou-se, ao final, que as jovens que declararam haver gostado da discussão foram justamente aquelas que passaram pela iniciação mais severa. Nesse caso, a dissonância cognitiva era provocada pela contradição entre o investimento psicológico necessário para suportar uma iniciação severa e a ausência de qualquer benefício daí obtido. Contatos extraterrestres. Uma senhora de pseudônimo Marion Cash, fundadora de uma pequena seita, dizia receber mensagens extraterrestres que a informavam sobre a iminência do fim do mundo. Tendo sido anunciado o dia da catástrofe, convidaram-se os membros da seita a se reunirem, na véspera, para serem conduzidos à segurança do interior de um OVNI, que aliás nunca veio. Festinger estudava o grupo e se interessava pelo modo segundo qual seus membros realizariam a redução da dissonância cognitiva após o resultado, previsível, desse momento crítico. Com efeito, sabe-se que é bastante significativo o investimento psicológico que ocorre em seitas. A dissonância cognitiva que se gera em tais situações é considerável. Tendo já passado a hora fatídica, a senhora Cash declarou ter recebido uma nova mensagem, pela qual era informada de que a fé e o fervor de seus discípulos haviam permitido que a catástrofe fosse evitada. Então estes, submetidos a uma forte dissonância cognitiva, apressaram-se a aceitar tal explicação, que lhes proporcionava, a um custo baixo, reduzir aquela dissonância. Além disso, passaram ao proselitismo, atitude que haviam cuidadosamente evitado nos dias que precederam o dia fatídico. Dramatização. Constatou-se experimentalmente que uma dramatização, em que pese seu caráter aparentemente lúdico, é capaz de provocar dissonâncias cognitivas e as subsequentes alterações de valor. A identificação ativa ao papel assumido é suficientemente forte para aliciar o ator. Esse surpreendente resultado é incontestável e firmemente estabelecido. Ao obrigar os indivíduos a agir em oposição às suas convicções, sem constrangê-los formalmente a isso, facilita-se o surgimento de dissonâncias cognitivas e a consequente organização do universo cognitivo do ator. A dramatização é a base do psicodrama, técnica psicológica correntemente utilizada. Igualmente, a dramatização constitui uma das psicopedagogias ativas mais poderosas e de uso mais comum. É ensinada nos institutos universitários de formação de mestres, por exemplo. Para que as experiências multiculturais dos alunos não sejam deixadas ao acaso dos encontros, pode-se mesmo simular, nas dramatizações, as quais se inspiram na dinâmica de grupos, o encontro de pessoas pertencentes a culturas diversas. Já são propostas estratégias de ensino e técnicas que oferecem aos alunos a possibilidade de explorar sistematicamente situações standard, de exercer metodicamente seu julgamento, o que permite descobrir como funcionam os mecanismos de julgamento, de clarificar os valores que eles encontram ou descobrem e de colocar à prova os princípios das diversas crenças. Há quem sustente que essas técnicas podem ser introduzidas nas escolas, e que já é hora de fazê-lo. Outros há que sustentam opinião contrária, condenando essa inflexão do ensino para um sentido subjetivista e quase terapêutico. Essa última frase é um exemplo notável da dialética utilizada constantemente pelas organizações internacionais. Assinalemos um aspecto frequentemente pouco conhecido da dramatização. A redação de textos, que se pode levar até a escrita de confissões. Experimentalmente, provou-se que tais expedientes têm a capacidade de promover uma mudança nas atitudes de seus autores. Sabe-se, além disso, que eles são parte integrante das técnicas de lavagem cerebral. Decisão e discussão de grupo. As decisões e discussões de grupo, por seu inegável caráter público, têm um alto potencial para promover engajamento. Elas constituem uma das mais poderosas técnicas para introduzir dissonâncias cognitivas. A terapia de grupo, técnica psicoterapêutica clássica, tem nelas um de seus elementos constitutivos fundamentais. Elas são também utilizadas pela pedagogia ativa, que frequentemente as apresenta como exercícios de comunicação.
e são ensinadas nos institutos universitários de formação de mestres. Claro que a dinâmica de grupos apoia-se ainda sobre outros elementos, principalmente afetivos, mas não seria pertinente detalhá-los aqui. A avaliação dos alunos e dos professores. A avaliação consiste em outro meio extremamente eficaz para conduzir à interiorização de valores e de atitudes. Não é possível esclarecer os seus fundamentos recorrendo-se a outras teorias da psicologia social que não a do engajamento. Suas conclusões podem ser resumidas em poucas palavras, dizendo-se que, por força do exercício do poder personificado pelo avaliador, o sujeito da avaliação é levado a interiorizar normas sociais. Esse processo está na base da reprodução social ou, se altera a escala da avaliação, da modificação de valores. A avaliação formativa, conforme seu nome indica, visa expressamente a ensinar o sujeito. Quando aplicada ao domínio da ética, leva a interiorizar valores e atitudes. Sob a forma de autoavaliação, ela acrescenta o engajamento do sujeito à sua avaliação. O estudo das diversas formas de avaliação, teorias da avaliação, constitui um imponente importante da psicopedagogia e do ensino dispensado nos institutos universitários de formação de mestres. Importa agora ver como essas técnicas são utilizadas no ensino e, de modo mais geral, em toda a sociedade.